Olá, hoje vamos falar sobre musicoterapia, que é a utilização da música e seus elementos para fins terapêuticos. De que forma essa terapia pode ajudar a promover a saúde e o bem-estar das pessoas? Para quem ela é indicada? Quais os resultados? Nós vamos falar então um pouquinho sobre esse tema a partir de agora no Nossa Saúde. E a nossa entrevistada de hoje é a Tassiana Tafarel, musicoterapeuta e professora de música. Tassiana, seja muito bem-vinda aqui no Nossa Saúde. Obrigada pela oportunidade, é uma grande alegria falar sobre musicoterapia. Para nós também, uma grande alegria. Então, vamos começar explicando, né, o que é a musicoterapia. A musicoterapia é uma terapia basicamente não verbal que se preocupa com o bem-estar, com a prevenção, com a reabilitação, com o tratamento, e o fim dela é objetivar sempre um fim terapêutico. Como é que surgiu a musicoterapia, Tassiana? A musicoterapia tem dados, desde os dados bíblicos, desde a Grécia Antiga, mais ainda desde os primórdios, mas não musicoterapia em si. Existia sempre o uso da música com certo fim terapêutico, mas não musicoterapia. A musicoterapia começou em 1944, com os estudos efetivos, e em 1950 ela se sistematizou, foi no pós-guerra, porque eles perceberam que levando músicos aos doentes, aos soldados, sobreviventes, a música trazia benefícios, só que não era só isso, precisava sistematizar. Então, os estudos científicos começaram em 1944 e a sistematização se deu em 1950, nos Estados Unidos. Olha só, e hoje, para que fins que é usada a musicoterapia? O que ela é capaz de tratar, por exemplo? Ela trata questões desde cognitivo, mental, emocional, físico, necessidades físicas e mentais também, e sociais. Porque existe uma parte da musicoterapia que trabalha a questão social. De que forma que ela é capaz de tratar tantas doenças, tantos problemas? Por quê? Como? A música é algo inato do ser humano, orgânico, pertence a todos nós e ela está sempre presente, porque a música, na musicoterapia, ela não é encarada só como a música formatada, essa que a gente escuta, ela pode ser considerada qualquer som que se leve ao status musical. E ela atinge tantos campos e tantas possibilidades, porque nós temos música o tempo todo nos cercando. Os ruídos, hoje em dia, também são considerados música. Me conta assim, um exemplo prático, né, de algum atendimento que você fez, de algum caso que você atendeu no seu consultório, obviamente sem citar nomes, né, e que você tenha de repente resolvido um problema de saúde com a música, só para a gente entender bem isso na prática, por favor. A questão, por exemplo, da marcha, uma pessoa idosa que veio sofrer um AVC e o AVC comprometeu a parte da marcha. Então, com a música a gente consegue estabelecer por exemplo, uma constância na marcha, é um estímulo para que aquela pessoa dê um passo à frente do outro num certo ritmo, mantendo um certo ritmo. É um reaprender a caminhar, né? Então a música tem muito sucesso e esse é um exemplo. E ela é indicada para todas as pessoas? Não, a musicoterapia não é indicada para todas as pessoas. Quais são as restrições? Todo mundo acha que música é sempre tudo muito bom, sim, muito belo. Sim, a gente tem essa ideia, né? Mas não é. A música tem 3 casos principais que a gente tem que cuidar para não aplicar a musicoterapia. Quais seriam esses casos? A epilepsia musicogenia, a epilepsia que tem o start com a música. Olha. Existe isso. Uma pessoa que trabalhe muitas horas com a música por semana. Porque seria uma overdose de música. Uma overdose muito grande. E também a pessoa que não gosta de música. Raro, mas existe. Eu conheci uma pessoa que não gosta de música.
Aí, nesses casos, realmente não se usa porque não funciona. Não né? vai funcionar, não vai ter êxito. Então, música não é sempre tudo muito bom, tudo muito bem. A música tem o seu lado negativo também. E vamos fazer um esclarecimento para as pessoas, porque muita gente, a gente estava conversando até um pouquinho antes de entrar aqui na entrevista, né, Tassiana? Muita gente confunde a musicoterapia com a musicalização, né? Acha que de repente vai para a musicoterapia para aprender a tocar um instrumento, a cantar, e não é isso, né? Você poderia fazer essa diferenciação para a gente? Então, a musicoterapia, ela é a área da saúde. Ela pretende um objetivo terapêutico. Buscar a necessidade do paciente, né? E a musicoterapia, então, por excelência, ela é clínica. Ela é um espaço clínico de saúde, então é a área da saúde. A musicalização, ela é a área da educação musical. Então, na musicalização também se canta, se dança, se toca, se compõe, se improvisa. Mas o fim ali é outro fim, é o fim educacional, é aprender estilos, aprender canções de diferentes etnias ou de algum país específico, saber fazer exatamente a métrica escrita, entender a partitura completamente. Isso sim é musicalização. Então, pode usar até o mesmo tambor da musicalização numa sessão de musicoterapia, mas o fim é outro. Não é aprender a tocar o tambor Não, nem o ritmo. Às vezes é a criança ou o paciente em si, pode ser adulto ou idoso, uma pessoa que tem a paralisia cerebral. O fato de estar em frente a um piano não quer dizer que vai tocar o piano, né? Exatamente uma partitura completa ou parte de uma partitura. Não é isso. Na musicoterapia, o fato de estar o musicoterapeuta tocando e incentivar, estimular o paciente a abrir a sua mão, será uma contribuição imensa para que ele consiga abrir a mão e segure depois uma colher. Né? Maravilha. Você estava contando que trabalha também muito com crianças e inclusive a nossa repórter, a Michele Todescato, ela foi acompanhar uma sessão da Tassiana com crianças e a gente vai ver agora então algumas das técnicas que foram usadas. Vamos acompanhar aí na reportagem. Eles brincam, interagem e se divertem fazendo terapia, ou melhor, musicoterapia. O musicoterapeuta emprega instrumentos musicais, corpo, voz e demais sons durante a sessão, com a intenção de estabelecer canais de comunicação com o paciente. Instrumentos que falam, cheios de cores e diferentes formatos, chamam a atenção dos pequenos e os convidam para a ação. A música guia os movimentos que obedecem aos ritmos. A musicoterapia estimula o bom humor, aumenta a disposição e, com isso, reduz a ansiedade e a depressão. A terapia tem sido cada vez mais praticada em escolas, hospitais, lar de idosos e por pessoas com necessidades especiais. A conexão com a arte musical promove uma abordagem humana e sensível no contato com os pacientes. Tassiana, a Michele foi lá, né? Fez essa reportagem lá com você, com algumas crianças. Poderia explicar para a gente que técnicas que você utilizou com aquele grupo? Então, nessas sessões eu utilizei bastante a recriação e a improvisação. Recriação é a utilização de músicas já existentes, trocando letra, trocando palavras intencionalmente, para algum fim. Também utilizei a improvisação e o trabalho de percepção da criança com relação à sequência, a numerais e também a questão de percepção auditiva, grave, agudo, quando tem som, quando não tem som. Perceber mudanças. E quais os benefícios dessas técnicas que você utiliza para as crianças? Para as crianças, organização do pensamento, né? Eu trabalho muito cognitivo, questão de espera, porque num trabalho às vezes de diálogo musical em composição eu preciso esperar a pergunta musical e depois responder. O espaço para a criança também se manifestar, em qual instrumento ela vai se portar melhor, se comunicar melhor, estabelecendo principalmente essa questão da comunicação, para que possa
reverter em benefício daquilo que se pretende os objetivos terapêuticos. Você disse que trabalha, a maior parte das pessoas com quem você trabalha são crianças, né? E que tipos de problemas ou que tipos de dificuldades essas crianças têm, a maior parte delas que vai lá no seu consultório, na sua clínica? A maior parte são crianças que hoje em dia têm o TDAH, que é o déficit de atenção, ou hiperatividade ainda, tem uma grande população de autistas e também crianças que precisam desenvolver as questões cognitivas em termos de funções executivas. Né? Então esse é um público que procura muito a musicoterapia, porque o autista não verbal, ele consegue muitas vezes se comunicar através da música. Ele consegue através do canto, depois de algum tempo de sessão, tempo de processo, de musicoterapia, ele consegue verbalizar através do canto e depois verbalizar através da fala também. E de quanto tempo é uma sessão? Quanto tempo ela dura? E a pessoa que vai lá, ela tem um número de sessões que ela deveria fazer, que seria o ideal, ou depende de cada caso? Depende de cada caso, porque às vezes ela já faz alguma terapia. Geralmente a gente trabalha com outros profissionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, psicomotricista também. Então, a gente sempre faz um trabalho em conjunto. E o que acontece é que depois da avaliação, uma sessão de avaliação, ela não é apenas uma em musicoterapia. Ela varia de paciente para paciente, vai de 3 a 8, para daí então se estabelecer o plano de tratamento. E se deve sempre colocar objetivos pequenos. A gente considera pequeno para uma pessoa típica, mas para um atípico é um grande objetivo a ser atingido. Então, de pedacinho em pedacinho, de objetivo pequeno em pequeno, a gente chega no maior. Sim. E não dá para dizer quando se finda, mas tem um grande musicoterapeuta que sistematizou muita coisa, que foi Bruxa, dos Estados Unidos, ele é vivo ainda, e ele disse que quando se deve dar alta para dar musicoterapia, quando ele está apto a frequentar a educação musical. Então aí seria o momento de vai agora para a educação musical, não mais musicoterapia. Mas tem paciente que continua muito tempo. Até porque faz um bem imenso, né? E, por exemplo, aí você pegou uma criança que tem a hiperatividade, digamos, para trabalhar, né? Aí essa criança faz a musicoterapia e tal. Dá para dizer mais ou menos em quantas sessões você já começa a perceber algum resultado no comportamento dela? Tem crianças que depois de 3 sessões já tem muita resposta. Tem criança que demora mais, tem criança que demora 8 sessões. Tem criança que depois de 2 sessões já começa a ter uma resposta excelente, daí já se começa a trabalhar outros aspectos do comportamento, então já nem mais tanto a hiperatividade é tão importante assim, mas outras questões. Então, um objetivo leva ao outro, né? Sempre em conjunto com os familiares, o pai, a mãe, o responsável, ou o psicólogo que esteja atendendo, né? Ou o psiquiatra infantil também. A gente faz uma pausa agora e voltamos na sequência com muito mais informações para você sobre musicoterapia. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que hoje fala sobre musicoterapia, que é a utilização da música, né, e seus elementos para fins terapêuticos. Tassiana, todo músico pode ser um musicoterapeuta? Como é que funciona isso? Nem todo músico pode ser musicoterapeuta, porque precisa do conhecimento de outras áreas, que não só das disciplinas musicais. Precisa de um conhecimento maior, mais amplo, em termos de psicologia, de anatomia, de neurociência também. Então, um músico por si só não pode ser musicoterapeuta.
Hoje existe o que? Graduação para o musicoterapeuta, uma especialização? No Brasil, a profissão de musicoterapeuta está no Código Brasileiro de Ocupações. É uma profissão ainda não regulamentada, assim como tantas outras, mas ela tem os seus benefícios e ela está dentro do programa do SUS e do CRAS também. Ela está dentro do rol de terapias alternativas na saúde pública. Para se ser musicoterapeuta é necessário, no Brasil, ou ter a graduação de musicoterapia, que são 4 anos e meio, ou a especialização. Então, a musicoterapia graduação, existem 6 universidades no Brasil que promovem a graduação, e a especialização são várias. Há que se ter em mente sempre que uma especialização de qualidade, nesse nível, em termos de saúde, precisa ser presencial. É difícil se tratar de terapia, como se diz, fazer uma educação à distância, não tem como. Distância, não tem como. Então é assim que funciona no Brasil. Nós falamos no bloco anterior sobre a musicoterapia aplicada para a criança, né, e que benefícios que ela traz então para esse público. Agora falando de adultos e idosos, né, o que a gente teria de benefício para esse grupo? Para esse grupo, principalmente nos residenciais geriátricos, hoje. Que são os antigos asilos, né? São os antigos asilos. Então, esse grupo é um grupo que convive em momentos muito previsíveis. Então, o que a musicoterapia pode trabalhar nesses ambientes? Trazer um cordão que possa unir todos os pacientes, todos os residentes daquele lugar, num momento de partilhar algo em comum, que seriam músicas que vão trazer para eles memórias, né? Incitar também novas memórias e trabalhar questões de motricidade ampla, motricidade fina, que também nessa faixa etária é bem requisitado. Traz bastante resultado também. Traz. Você falou ali da questão da música trazer memórias, né? E é isso que acontece com a gente, com todo mundo, né? A gente ouve uma música, a música às vezes nos faz chorar, nos faz rir ou não nos provoca nenhuma emoção, nos faz cantar, enfim. Como às vezes ressignificar isso, né? Você ouve uma música e daquela música te faz ficar ruim, ficar triste e você chora. Tem como ressignificá-la? Tem como ressignificar. E para isso tem que ter o conhecimento musical. Porque se não souber a diferenciação de andamentos musicais ou de estilos musicais, a gente não consegue ressignificar uma canção, né? Ou mesmo uma música. Digo música sem letra e canção, som com letra. Tassiana, e a musicoterapia vem cada vez mais sendo utilizada dentro dos hospitais também, né? Sim, só que tem que ter um cuidado. Porque musicoterapia é diferente de um músico estar tocando no corredor, simplesmente, ou de termos apresentações musicais no hospital. Tem que se ter esse cuidado. As pessoas têm confundido um instrumento lá no hospital, alguém tocando piano e reúne todo mundo ao redor, bate palma, isso não é musicoterapia, né? Tem que se ter cuidado. Os hospitais precisam pensar bastante nisso, mas com uma responsabilidade. Responsabilidade e coerência muito grande. Eu tive a oportunidade de ter a experiência de fazer a musicoterapia no Hospital Infantil, em Florianópolis. Então, eu fiquei ali durante 2 meses nas UTIs e o que eu percebi, os hospitais, eles não estão ainda aptos nesse trabalho, há muita confusão. Então, os ambientes, eles podem ser melhorados sim, mas precisa se sentar e ter um trabalho coerente e de responsabilidade, na escolha do que ser feito, de como fazer, né, na condução. Mudando um pouquinho de assunto, o que te fez optar pela musicoterapia? O que me fez foi o trabalho com os meus alunos da educação musical e também as minhas pesquisas em torno do porquê da importância da música.
Então, como eu venho da educação musical, foi a minha primeira graduação, e depois de um tempo, os alunos começaram a aparecer com muitas demandas. E como só educadora musical, eu não estava mais dando conta. E eu queria entender o como e o porquê de certas coisas. Então, eu sempre estive esperando essa oportunidade de fazer o curso e poder me profissionalizar melhor. Hoje você atende, numa clínica, como é que chama, como é que funciona uma sessão e onde é que o musicoterapeuta atende? O musicoterapeuta ele deve atender em clínicas, pode atender em hospitais, pode, em empresas, também pode ser feito trabalho de musicoterapia, consultórios particulares também, mas se deve evitar essa confusão de escola de música e musicoterapia. Não é muito propício, porque uma é a área saúde e a outra é a área educação. Não quer dizer que não pode acontecer. Em alguns lugares até acontece muito bem, mas não é de todo o mais apropriado. Então, ela acontece geralmente em clínicas, em salas especializadas, salas bem preparadas para que a terapia, a musicoterapia aconteça. E, no caso, a gente marca uma sessão, vai lá, como é que funciona? Há primeiro uma avaliação daquele possível paciente, para depois você definir que técnicas você vai usar, como é que vai ser o tratamento? Explica pra gente. A gente sempre faz uma entrevista para preenchimento de uma ficha musicoterápica, ou mesmo com o paciente, quando adulto, ou pais, ou responsáveis, familiares, quando vem uma criança, por exemplo. Então, se preenche uma ficha musicoterápica, se pesquisa toda a história musical do paciente e se estabelecem os objetivos. E a partir daí se começa a estabelecer as sessões de avaliação, que podem variar de 3, no máximo de 8, para depois dizer, vou fazer isto, isto, isto e isto. Chama-se de novo a família, os pais responsáveis, nós vamos atacar primeiro esse objetivo. Vou fazer isto, isso, isso. Assim que terminar este, vou para este. E aí sempre está tendo um caminho de duas mãos, né? Sessão paciente e devolutiva família. E as sessões devem, por ser melhor em termos de avaliação, devem ser filmadas. Olha. Porque é quando nós estamos no fazer musical que acontecem muitas respostas, ou não, daquele objetivo que a gente pretende. Então, a gente precisa filmar a sessão e depois da sessão, o musicoterapeuta se senta na frente do computador e vai olhar tudo o que aconteceu. Né? Aqui aconteceu tal coisa, isso aqui é importante. Né? Então, vamos registrar isso aqui. Isso não foi importante. E aí, com isso, a gente tem uma devolutiva melhor para os familiares. Uma pessoa que chega lá, que não teve muito contato, se faz aí toda uma investigação musical, né? De repente vai uma pessoa que ela não tem muito contato com música, ela não tem ninguém na família que estimulou, ela mesma ouve de vez em quando, não toca instrumento, não canta. Isso impacta no tratamento ou não tem nada a ver? Não, porque ela vai descobrir e a gente tem que dar tempo para ela dar resposta. Não se pode... ali não cabe julgamentos. Uma sessão musicoterapêutica não cabe em julgamentos. Eu te pergunto porque pode haver assim, eu gostaria muito de ir fazer uma musicoterapia, né? Mas eu não vou porque eu vou passar vergonha lá, né? Eu não sei cantar, não sei tocar, eu não sou zero à esquerda em música. Então, de repente, para quebrar esse paradigma, né? Isso não existe em musicoterapia. Em musicoterapia, nós não precisamos saber tocar nada e nós estamos ali para nos descobrirmos, para tratar outras questões, mas o canal de comunicação é um instrumento, às vezes é um chocalho, às vezes é um guizo, às vezes é um tambor. Então é só ele é um meio para acontecer outras coisas, né? Você já tem observado nos seus pacientes, de repente, alguém que chega lá mais tímido, mais travado, daqui a pouco toca um instrumento, se emociona, as emoções se afloram? Existe isso? Existe bastante, porque remete a algum som de alguma música e tudo isso muitas vezes é, claro, coordenado, estruturado para que aconteça. Por isso se faz uma ficha musicoterápica antes. E tudo isso ajuda numa recuperação de algum problema, com certeza. Com certeza. Porque a musicoterapia, ela não utiliza só a composição, a improvisação.
é só o fazer musical também, a recriação, que seria assim, você usar uma música que já existe e alterá-la. Você também usa a escuta musical, que é a audição. Isso é um outro método. Então, às vezes, em alguns lugares, não dá para ficar tocando instrumento. Tem que se usar música já gravada. Só que essas músicas gravadas, elas devem passar por uma edição. Nem tudo que está ali, não dá para pegar uma música inteira e usá-la. Até dá em alguns casos, mas a gente, quando se trabalha em escuta musical, a gente prepara exatamente aquele trecho para se trabalhar aquele momento, aquela memória, aquela dificuldade. E, Tassiana, para a gente encerrar a entrevista, de uma forma geral, a música é muito benéfica para a saúde, né? Não estou mais falando só da questão da musicoterapia, mas ouvir uma música, cantar, mesmo que não se saiba cantar. Tem até um ditado que diz: quem canta, os males espanta. E é verdade, é isso mesmo? Ele espanta porque o canto, ele trabalha todos os órgãos internos. Então, quando nós cantamos, quando nós ouvimos música, acontecem muitas coisas no nosso cérebro que hoje a neurociência, graças a Deus, já conseguiu descobrir, nos mostra com exames e tudo mais. Então, a gente consegue regular batimento cardíaco, a gente consegue regular corrente sanguínea, nós conseguimos respirar melhor, né? E oxigenar mais o nosso cérebro também. Então, a música e o canto em especial, ele trabalha, sim, todos os órgãos internos, porque quando se faz o canto com técnica vocal, mais ainda, se trabalha a famosa respiração diafragmática. Então, é uma subida e descida de órgãos para cima e para baixo dentro da pessoa, e isso realmente traz um grande bem-estar. Olha só quantos benefícios traz a música, né? Tassiana, muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigada a você pela oportunidade. E assim, então, nós vamos encerrando Nossa Saúde de hoje, que falou sobre musicoterapia. Muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima.